Trago aqui minha saudação a todos e todas, deputados, deputadas, representantes aqui dos mais diferentes países do Mercosul. Claro que minha fala aqui também será sobre o momento que passa a Amazônia, toda a repercussão mundial ocorrida nos últimos dias e a tarefa que entendo cabe a nós aqui do Parlamento do Mercosul. Primeiro, relembrar aqui que quando a gente pensa e fala da Amazônia, nós estamos falando do nosso futuro, do futuro da humanidade, do futuro do planeta Terra. O que ocorre na Amazônia impacta o clima de todo mundo, o sol, a chuva, o frio, o calor, as condições para que as pessoas possam sobreviver e até mesmo as condições para que a economia possa funcionar, para que a riqueza possa ser gerada, em especial quando a gente trata e pensa a agricultura. Quero aqui fazer uma homenagem e relembrar que o Brasil, a população brasileira, as mais diferentes lideranças que influenciaram o nosso país nas últimas décadas, cumpriram o seu papel. Diferente de grande parte do mundo, o Brasil detém 20% da biodiversidade de todo o planeta. O Brasil tem 13% da água doce do mundo. E em 2012, o Brasil alcançou a meta que foi definida nas mais diferentes conferências da década de 90, do início dos anos 2000, o Brasil alcançou a meta de reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia. Isso ainda em 2012. O nosso país tem um histórico que precisa ser relembrado aqui. Digo isso para afirmar, para provar que o problema que vive hoje a Amazônia, ele não é novo, mas ele nunca esteve nessa proporção que nós estamos observando. Nós temos um aumento agora de 67% de áreas incendiadas. E os fatos provam que isso é resultado de um desmonte dos órgãos de fiscalização, de uma retirada, de um bloqueio de recursos públicos necessários para o bom cuidado da Amazônia e do meio ambiente brasileiro. Esse aumento nas áreas incendiadas é, sim, fruto das declarações insanas e equivocadas do presidente Bolsonaro, do ministro do Meio Ambiente e de tantas outras autoridades brasileiras. Declarações que foram feitas antes do agravamento da situação e da repercussão mundial, por incrível que pareça, foram feitas durante, o que mostra insanidade, e continuam sendo feitas quando a gente pensa metas, ações, um horizonte do curto e do médio prazo que teremos adiante. Por isso, quero aqui me somar aos que entendem que é necessária, sim, uma declaração conjunta do Parlamento do Mercosul. Quero me somar àqueles que defendem, sim, que seja criada uma comissão permanente para avaliar, propor, cooperar com o Brasil, e não só com o Brasil, cooperar com a Bolívia, com o Peru, com o Equador, com a Colômbia, com a Venezuela, com a Guiana e com o Suriname, que são os países que integram a bacia amazônica. Quero aqui tranquilizar, todos que estão aqui, tranquilizar o mundo que hoje observa todo esse contexto da Amazônia, de que o que está ocorrendo, a maneira como se tratou esse assunto, não tem o apoio da grande maioria dos brasileiros e brasileiras. Acaba de sair uma nova pesquisa de levantamento da opinião pública brasileira, CNT-MDA, e essa pesquisa mostra que mais da metade, 53% da população brasileira, desaprova, de modo geral, o governo Bolsonaro. Não foi feita uma questão sobre o cuidado com a Amazônica, mas dá para se estimar, assim, que hoje 60%, 70% da população brasileira desaprova a maneira como o governo cuida do meio ambiente
e trata a questão da Amazônia. É um aumento da desaprovação, segundo essa pesquisa, que no início do governo era de 28% e hoje já chega a 53%. Eu quero aqui ainda, em tempo, para basear em fatos muito concretos, assim, a minha fala, relembrar alguns fatos recentes que ocorreram e que levaram a esse enfraquecimento da fiscalização e, em consequência, um aumento, de um ataque, de um prejuízo à Amazônia e ao meio ambiente brasileiro. Algumas decisões de governo. Bolsonaro enfraqueceu o Ministério do Meio Ambiente, deslocando a Agência Nacional de Águas para o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Serviço Florestal Brasileiro para o Ministério da Agricultura. Segundo, anunciou a revisão de todas as 334 unidades de conservações brasileiras, ameaçando-as de redução ou de extinção. Terceira atitude, colocou um freio na fiscalização ambiental que provocou uma queda de 34% no número de multas aplicadas pelo IBAMA. Quarto, iniciou o desmantelamento da política climática com seguidas declarações contra essa política global, inclusive do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que define o tema como acadêmico e não como prioritário. Quinto, atacou o Fundo da Amazônia e seus principais financiadores, como a Alemanha, a Noruega, recorrendo, inclusive, a acusações falsas. Sexto, atacou e enfraqueceu os órgãos de controle ambiental, em especial o IBAMA, o ICMBio, bem como questionou os dados de monitoramento do INPE, o que resultou na demissão do seu responsável. O INPE é um dos órgãos mais importantes de fiscalização do meio ambiente brasileiro e da Amazônia. Sétimo, tentou esvaziar a FUNAI, deslocando a função de demarcar terras indígenas para o Ministério da Agricultura. E oitavo, recusou-se a sediar a COP25. Ou seja, o problema é de muito tempo, não é uma novidade, mas os fatos de hoje, as atitudes, levaram a um agravamento da situação e que merece de nós todos aqui, sim, declaração conjunta e uma comissão para tratar do assunto.